Amém, igreja? Boa noite. Eu não esperava por essa surpresa. Ainda bem que eu trouxe o lenço, né? Não somente por estar aqui, né? Tendo oportunidade de trazer a palavra para a igreja. Quando eu vi o meu nome na escala, eu achei assim, o pastor Paulo deve ter se enganado, não é possível. Dia 5 de novembro, o último dia da festa dos tabernáculos. E eu trazer a palavra. Eu acho que o pastor Paulo e a Nathalie se enganaram. Deixa eu falar com ele esse negócio aqui no domingo à noite, porque tem alguma coisa de errado aí. Certo seria ele, né? Tá fechando o culto, né? Da festa dos tabernáculos. Os pastores mais antigos, né? O pastor Marquinho, o pastor Adalberto, o pastor Francisco, o pastor Eduardo, tantos irmãos mais capacitados que eu, e o pastor Paulo escolhe logo justamente a minha. Eu que tenho aprendido muito com vocês, pastores, tenho aprendido muito, né? E o pastor Paulo falou uma coisa aqui que me tocou muito. Quando eu vivia nas trevas, como a gente vai aprender nessa noite na palavra, vivia no império das trevas. Ele chega carinhosamente e fala para mim: eu tenho mais a Jesus do que você. Olha só, eu não tinha nada de Jesus na minha vida. Aparentemente eu não era escravo de nenhum vício, não vivia na prostituição. Na época, eu acho que, se eu não me engano, estava no 5º ano de medicina, tinha objetivos na minha vida a alcançar. Já estava namorando a tia Gilda, e graças a Deus vinha se casar com ela. Amém? E se eu estou aqui hoje, foi porque Deus usou pessoas como ela, de ter a coragem, a ousadia de namorar um homem que até então, naquela época, não conhecia o Evangelho. Como eu falei para os irmãos, vivia em trevas. Eu vou explicar para vocês que trevas eram essas. Talvez você esteja vivendo nas mesmas trevas que eu vivi, e você acha que é tudo bem, tudo numa boa, né? Como os irmãos representaram aqui, alguns deles, né? Tá tudo bem, estou curtindo a vida, estou vivendo bem, estou me formando como médico, você é uma pessoa bem-sucedida e por aí vai. E o pastor Paulo chega: eu tenho mais de Jesus do que você. Eu não tinha nada de Jesus, pô. Ele ainda foi bondoso comigo. E olha, gente, fazendo um parênteses, abrindo um parênteses aqui, eu não canso de dizer, o pastor Paulo sempre foi essa mesma pessoa. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, tá? Porque desde que eu te conheci, fui ao seu casamento, convivi assim com você nos primeiros anos de casamento, quando você se mudou para Cabo Frio, teve a Sarinha, vi as suas lutas, vi você dizer não para a corrupção. Pude testificar isso, e você passando por necessidade, mas você foi fiel a Deus, e Deus tem honrado a vida do Senhor, porque não somente naquele momento, mas em outros, porque Ele tem visto a sua fidelidade. Então eu agradeço a Deus por poder estar aqui nessa noite, né?
E a festa dos tabernáculos foi uma bênção. Eu, infelizmente, não pude estar em todos os cultos. Praticamente vi no domingo, na segunda-feira que fui culto do Ministério dos Homens, e nos outros, por motivo de trabalho, de viagem, tive que visitar minha mãe no interior de São Paulo. Não pude estar aqui, mas eu soube que foi uma bênção, não é? E eu fiquei pensando, festa de tabernáculo, assim, eu acredito que todos se alegraram, foram abençoados. E eu quero, assim, declarar aqui diante de Deus, eu não gostaria de estar aqui, eu acho que é muita responsabilidade, mas que a minha pregação nessa noite seja como oferta agradável a Deus. Eu quero oferecer a minha pregação nessa noite como oferta a esse Deus maravilhoso, que me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então vamos abrir lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. O tema da mensagem hoje é das trevas para o reino da luz. Amém, igreja? Olha lá o que está escrito. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Amém? Olha, eu procurei assim fazer de tudo para trazer uma mensagem que conciliasse a festa dos tabernáculos, em primeiro lugar que glorificasse o Senhor Jesus, em segundo lugar que fizesse menção à festa dos tabernáculos e ao tema da festa dos tabernáculos, voltando ao primeiro amor. E não sei se alguém estava aqui na segunda-feira, quando eu fiz a abertura do culto, eu mencionei esse versículo. Eu mencionei Levítico, capítulo 23, 43, que fala sobre a festa dos tabernáculos, e fiz um complemento. E eu senti no coração de estar trazendo essa palavra para a igreja, porque eu acho que tem tudo a ver que nós éramos no passado e com o que Deus nos transformou a cada um de nós. Pelo menos eu creio que a maioria, né, já conheça o Senhor Jesus aqui nessa noite. Amados, essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela foi uma das cartas que ele escreveu estando ainda na prisão, assim como Efésios e Filemão. E muitos acreditam que até a carta aos Colossenses seja um resumo da carta dos Efésios, mas são duas cartas distintas, porque enquanto a carta do apóstolo Paulo aos Efésios destaca a igreja como corpo de Cristo, a carta de Paulo aos Colossenses destaca Cristo como cabeça da igreja. Amém? Cristo como cabeça da igreja. E ela foi escrita com que objetivo? Com o objetivo de combater certas heresias que estavam tentando se adentrar na igreja de Colossos naquela época. Na verdade, parece que o apóstolo Paulo não assim participou diretamente da fundação dessa igreja. Provavelmente um discípulo dele chamado Epáfras, né, ajudou, quer dizer, fundou a igreja e foi recorrer ao apóstolo Paulo para poder obter ajuda, para combater essas heresias relacionadas ao judaísmo, não é? Ao legalismo, ao gnosticismo, que era uma corrente, né, uma filosofia grega que estava tentando ali invadir a igreja e distorcer o evangelho, afastar a igreja daquilo que é o centro de todas as coisas, que é Jesus Cristo o Senhor. E Paulo aqui, ele se empenha para proclamar a supremacia e suficiência de Jesus em tudo para todos. Por isso, no versículo 14, ele fala que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem.
Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Amém, igreja? Então existiu esse empenho do apóstolo Paulo em mostrar a supremacia e a soberania de Cristo, que ele era a imagem do próprio Deus invisível. O apóstolo João diz que ninguém jamais viu a Deus, jamais viu a Deus, porém ele se manifestou na pessoa de Cristo, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No versículo 12 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo dá graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amados, na verdade, nenhum de nós possuía dignidade, nenhum de nós tinha dignidade para poder fazer parte do reino de Deus, para poder fazer parte desse corpo maravilhoso de Cristo, que é a sua igreja. Entretanto, Ele, o Pai, Ele nos tornou dignos, Ele me tornou a mim e a você dignos para poder ter esse privilégio de poder fazer parte da sua igreja, que foi comprada pelo seu precioso sangue. O Pai, diz aqui no versículo, Ele nos libertou. Em algumas traduções fala o seguinte, né? Em King James diz que Ele, o Pai, nos resgatou do domínio das trevas. Em outras traduções diz que Ele, Deus, nos libertou do império das trevas. E a semelhança do que Ele fez conosco em Cristo Jesus foi parecido com o que Ele fez com o povo de Israel no Egito. Não sei se vocês sabem, provavelmente sim, né? A festa dos tabernáculos, segundo Levítico capítulo 23, 43, ela foi ordenada por Deus para que os judeus se lembrassem que Ele, o Senhor, os fez habitar em tendas por ocasião da libertação do Egito, né? Então, da mesma forma que Deus ordena aos judeus comemorarem a festa dos tabernáculos pela libertação deles do Egito, e é uma coisa interessante, porque lá em Israel, eles nas casas, nos prédios, nos apartamentos, eles enchem de folhas, de palmeiras, um pouco parecido com essas aqui, não é? Para justamente fazê-los lembrar da libertação do povo do Egito. Alguns até chegam a pegar suas famílias e fazer tendas, acampamentos no meio do deserto. E isso acontece de pai para filho, né? Para que eles venham se lembrar sempre. E da mesma forma, amados, Deus, Ele nos libertou. Deus, através da pessoa de Jesus, nos libertou desse império. E aí eu pergunto para vocês, eu achei interessante, a Bíblia fala, Ele nos resgatou do domínio, do império. Por que Ele não fala reino aqui, reino das trevas, e sim domínio, império? Império, diferentemente de reino, vou explicar para vocês, ele é um tipo de governo estabelecido à força, né? Cujo principal objetivo do imperador, do seu governante, geralmente o imperador, é conquistar territórios, né? Bem como subjugar as pessoas, o povo, né? Colocando elas sobre o seu senhorio. Vocês podem ver como aconteceu com o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Assírio. O objetivo era conquistar, dominar, subjugar, escravizar e fazer com que as pessoas vivessem uma vida de jugo, sob jugo daquele reino. E trevas, que trevas serão essas? O que significa trevas? Escuridão moral, ausência de luz espiritual e verdade,
a ausência da compreensão do que é iniquidade e da natureza pecaminosa do homem. Aí, muitas vezes a gente, vivendo nesse mundo, e isso eu estou falando para aqueles que ainda não receberam a Jesus, né? Muitas vezes a pessoa acha que pelo fato de não ser viciado em drogas, não ser viciado em álcool, não ser viciado em prostituição, procurando fazer as coisas, né, de acordo com os preceitos corretos, aquilo é o suficiente para um dia ela alcançar a salvação. Amados, a Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 4, 17. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Que o Deus desse século, ou seja, Deus minúsculo, tá? Não é Deus maiúsculo não. O Deus desse século, ou seja, o diabo, ele cegou o entendimento do homem, dos seres humanos, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho. Trevas é isso, é o homem viver na cegueira espiritual, sem conseguir compreender a beleza, a grandiosidade do Evangelho. É o homem viver uma vida de pecado, mesmo que ele não se ache pecador, mas ele achar que pode viver uma vida sem Cristo, sem receber a Cristo. Ele acha que as boas obras dele muitas vezes vão ser suficientes para ele alcançar a salvação. Ao passo que a gente sabe que pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de nós, né, para que nem ninguém se glorie. A salvação não é por méritos, amados. A salvação não é por obras, mas é por pura obra, por pura graça de Deus, que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é de graça, graça é graça, é favor imerecido. Nenhum de nós merecia essa graça, nenhum de nós merecia esse presente que Deus nos deu, que é Jesus Cristo. Nenhum de nós merecia, mas pela graça dele, pelo seu infinito amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o que ele fez? Ele deu o seu próprio Filho, a quem ele amava. Ele deu o seu próprio Filho por mim e por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? E o que é esse império das trevas? É onde todos aqueles que não receberam a Jesus como seu único e suficiente Salvador vivem. E quem é o imperador desse império? Satanás, amados. E às vezes, né? E o que ele faz? Ele aprisiona a pessoa, ele subjuga, ele escraviza, né? Não somente, não vou colocar nem vício de bebida, de álcool, de drogas, mas às vezes escraviza na intelectualidade. Quantas pessoas buscam conhecimento, buscam aprender alguma coisa e procuram, né? Conforme até a pastora Cacau colocou aqui na personagem que ela interpretou, oferecer conhecimento, tudo com o intuito de desvirtuar, de desviar o homem, de contemplar a cruz de Cristo. O diabo, ele age com sutileza, ele procura fazer de tudo para desviar o homem, para roubar a palavra, uma vez pregada do coração do homem. Vide a palavra do semeador. E todos aqueles que ainda não receberam a Jesus, se você se encontra nessa condição nessa noite, eu tenho uma notícia triste para te dar: você está sob o domínio do império das trevas. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma boa notícia para te dar: se você entregar sua vida a Jesus nessa noite, Ele vai te transportar, o próprio Deus vai te transportar para o reino do Filho, o reino do seu Filho, do seu amor. Amém? Eu tenho essa notícia boa para te dar. Não fique triste, não. E é isso que é, amados, o império das trevas.
E o papel do diabo como imperador desse império é influenciar culturas, religiões, de toda sorte de comportamento, tudo com o intuito de afastar o homem do seu Criador, criando religiões, né? Quantos de nós já não ouviram falar, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus, basta você praticar o bem, não é? Olha só, olha a mentira demoníaca, diabólica, olha a sutileza que o diabo procura colocar, como se uma religião fosse o suficiente para livrar o homem de uma vida eternamente longe de Deus. E eu quero dizer para vocês, igreja, nós, corpo de Cristo, o cristianismo é muito mais do que religião. O cristianismo é vida, é ter vida espiritual em abundância. É poder carregar dentro de você o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo. Por isso que nós somos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos. Porque verdadeiramente, amado, se você recebeu a Ele, Ele vai entrar na sua vida, Ele vai sentar no trono do seu coração, e você vai ter parte com Ele, Ele vai ter parte com você. Vai existir um relacionamento a partir desse momento, de comunhão, de vida. E o próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. Não temam, no mundo tereis aflições, terei lutas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se verdadeiramente nós estivermos com Ele, nós também venceremos, não com a nossa própria força, mas com o poder, a unção do Espírito Santo agindo através de nós. Amém? Vamos lá. E ele fala aqui, né, que Deus nos resgatou, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que é um reino? Então eu expliquei para você o que é império, né? Império, então, o objetivo de um império é subjugar, é escravizar, né, é influenciar, é só dominar. E qual o objetivo de um governo que tem um reino, um reinado, um rei? Ele é geralmente o quê? Estabelecido de forma legítima. O direito de herança pertence ao filho. O justo rei governa em favor do seu próprio povo. Ele não está interessado em obter grandes territórios, mas sim no bem-estar do seu povo. E se for necessário, lutará em seu favor. Você sabe quem é esse rei, né? Quem é esse rei que governa o reino de Deus, amém? É o Senhor Jesus, meu querido. Nós fazemos parte desse reino. Esse reino, cujo rei é o Senhor Jesus, ele foi estabelecido espiritualmente na vida de cada um de nós. É um lugar físico, amados. É uma posição espiritual que cada um de nós passa a viver a partir do momento que a gente diz sim para Jesus. Que a gente convida esse Senhor Jesus maravilhoso para fazer parte de nós. A partir do momento que Jesus senta no trono do nosso coração, é chegado o reino de Deus na vida de cada um de nós. Isso acontece quando nós reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador. E daí vem o que? A igreja. E o cabeça dessa igreja é Cristo. Eu queria pedir, irmão, não falei para você não, é Romanos capítulo 8, por favor, que você abrisse lá. Capítulo 8, versículos do 9 ao 17. Eu queria ler algumas passagens para a igreja, porque eu acho isso importante. Versículo 9, isso. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós,
aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, mas para andarmos submissos a ela. Porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Amém, igreja? Deixa nesse versículo, bota esse último versículo aqui, olha só. Se somos filhos, o que nós aprendemos? Todos aqueles que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus. Também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Amém? É bênção, não é bênção? Mas olha só, se realmente participarmos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Você está disposto a participar dos mesmos sofrimentos que Cristo passou? Não precisa ser, mas são as tribulações que eu e você estamos passando. Você está disposto a não abrir mão de ser um filho de Deus, a participar dos mesmos sofrimentos, para que a gente participe da sua glória? Amém, igreja? Amém? Que Deus nos dê força, que Deus nos segure nas mãos, para que verdadeiramente, amados, não somente a gente vai ser herdeiro e co-herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, mas para isso a gente precisa tomar a nossa cruz e ir após Ele. A vida cristã não é vida só de bênção. Muitos, quando se convertem, acham que os seus problemas vão ser totalmente resolvidos. Não vou ter mais problema, eu recebi a Jesus, que maravilha, bênção pura. De nada, amados. Você agora entrou em guerra. Você agora comprou uma briga, comprou uma guerra. Com quem que você comprou uma guerra? Com o império das trevas. Você comprou uma guerra com o império das trevas, porque o diabo, quando outrora você estava sobre o jugo dele, ele ia lá, te dava uma rasteira, te deixava cego, né? Te mantinha afastado do evangelho, né? A palavra de Deus ela não entrava no seu coração, ou entrava e vinha o diabo e roubava ela. Mas a partir do momento que você se decide por Jesus, é bênção, olha só. Herdeiros de Deus, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participarmos dos seus sofrimentos. Eu quero te dizer uma coisa, todos nós estamos passando, já passamos ou passaremos por sofrimentos, por dificuldades, por tribulação, amados. Mas eu quero te dizer, seja perseverante, persevere, se agarrem em Jesus. Como os apóstolos mesmo, os discípulos falaram para Jesus, Jesus veio com um discurso duro para a multidão e para os discípulos, e a multidão aos poucos foi se afastando, e o Jesus perguntou para os discípulos, e aí, vocês também não vão embora não? Depois de um discurso duro. E aí Pedro respondeu para ele, mestre, para onde iremos nós? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E eu quero te dizer nessa noite, amados, só Jesus tem a palavra de vida eterna, a palavra de consolo, palavra de força, de fortaleza para a tua vida, para a minha vida. Não se afaste dele. Não deixe o primeiro amor se esfriar na sua vida. Não deixe, amados. Glória a Deus. Voltando aqui, amados, a esse conflito, né, entre o império das trevas e o reino de Deus.
Isso tudo começou lá, cerca de 2000 anos atrás. Vocês sabiam disso? O que aconteceu lá na Festa dos Tabernáculos, né? Cerca de 2023 anos atrás. O que aconteceu? Quando Jesus nasceu, foi o primeiro golpe no império das trevas. Coloca lá com minha irmã, em Isaías capítulo 9, versículo 2, depois você pula para o 6 e 7. Primeiro golpe no império das trevas foi o nascimento de Jesus. Olha lá, o povo que andava nas trevas, no império das trevas, viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Sabe que luz essa? É Jesus, luz do mundo. Versículos 6 por 7, isso. Afinal, um menino não nasceu, um filho nos foi concedido, e o governo, está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Olha que bênção, amados. E eu quero te dizer, amados, que o reino de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Desfruta dessa alegria, dessa paz, dessa justiça. Você que já recebeu a Jesus, mesmo que você esteja passando por problemas, dificuldades, Jesus falou o seguinte: deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Vinde a mim vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha só, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O diabo vem para matar, roubar e destruir, ao passo que eu vim para que tivessem vida e vida em abundância. Amém, igreja? Quem quer ter aqui vida espiritual em abundância? Eu quero ter, amado, eu quero. Vida espiritual com Jesus. Só nele você alcança essa plenitude. Uma vida espiritual em abundância. Em segundo lugar, amados, segundo momento em que o império das trevas foi abalado, foi na morte e na ressurreição de Jesus. Coloca lá, minha irmã, por favor, em Colossenses mesmo, capítulo 2, versículos 10 a 15. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Ou seja, Cristo efetuou em nós uma circuncisão espiritual. Que é isso? É o despojar da carne. É a gente mortificar a nossa carne juntamente com as suas paixões e desejos. Como diz o apóstolo Paulo, que os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Continua, amados. Isso aconteceu quando fostes sepultados com Ele no batismo, e com Ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, amados, o mesmo poder que ressuscitou a Jesus no terceiro dia é o mesmo poder que Ele exerce sobre nós para nos resgatar do império das trevas e fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus nosso Senhor. E a vós outros, olha só, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar a glória a Deus?
todo o escrito que existia contra você, toda a condenação, Jesus foi lá e pegou, encravou na cruz. Coloca lá, mano, versículo anterior, por favor. Versículo 14. E cancelou a escrita de dívida, que consentia ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu de cada um de nós completamente, pregando-a na cruz. Amém? Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. No versículo 15 fala de despojo. Vocês sabem o que é despojo? Vou ensinar para vocês, falar para vocês o que é despojo. Despojo é um termo militar que significa a ação de tomar bens e todas as posses do exército inimigo após vencê-lo. Ou seja, um determinado exército venceu aquele exército, então ele tinha por direito, pegar todo o despojo daquele exército e levar para si. Isso incluía ouro, prata, material de guerra e por aí vai. E aí eu pergunto, amados, quando Jesus ele venceu a Satanás e todo o seu império, morrendo na cruz e ressuscitando no terceiro dia, você sabe o que ele estava buscando? O que ele estava querendo? Qual o despojo que ele estava buscando? Era ouro, prata, era fama, eram bens? Nada disso, queridos, era eu e você. O despojo que Jesus conquistou na cruz foi minha vida e a sua vida. Por isso que ele nos resgatou do império das trevas, nos libertou desse império. Porque eu e você éramos esse despojo. E ele conquistou através da sua morte, da sua ressurreição. Ele nos conquistou, queridos. Ele nos conquistou das mãos do diabo. Ele nos arrancou, nos libertou do império das trevas. E diz a Bíblia que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, ou Filho do seu amor. Mas que negócio é esse? Que transporte é esse? Eu aceitei a Jesus, continuo em Cabo Frio, não fui para o céu, não fui para nenhum lugar diferente. Não é isso, amados. Transportou no sentido espiritual. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós experimentamos essa mudança no mundo espiritual. Por favor, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 6. Olha só. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e era por natureza destinados à ira, porque éramos escravos desse império, do império das trevas. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer amém por isso, amados? Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou, nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós fomos transportados para esse lugar, acima de todo o principado, de toda a potestade. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, como igreja, temos autoridade sobre o império das trevas. A igreja recebeu de Deus toda a autoridade. Autoridade para ir nesse império e saquear esse império. A igreja foi levantada, não foi só para a gente ficar sentado no banco, ouvindo a palavra, indo para casa e levando a sua vida. Não, amados.
Você sabe qual é o papel da igreja? E o que você, se você ainda não conseguiu entender isso, inclusive na escola dominical, se você não tem participado, vou abrir um parênteses aqui, você tem perdido, tá? Nós estudamos a respeito dos dons ministeriais, estudamos a respeito dos dons espirituais, dos dons de serviço. Se você ainda não se encontrou, eu quero te dizer, amados, eu quero te dizer, você pode não ter um chamado para ser pastor, mas você pode ter um chamado para auxiliar uma pessoa, prestar um socorro, para exercer uma função de governo na igreja. Você pode ter um chamado para ser um profeta, um missionário, que são os apóstolos hoje, né? Não apóstolos como antigamente, mas os apóstolos hoje, na verdade, são os missionários. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, que quando Jesus ressuscitou, Ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Jesus distribuiu dons para toda a sua igreja, queridos. E você já sabe qual o dom que Ele te deu? Você já fez essa oração ou tem procurado buscar qual o dom que Ele te deu? Se for um dom ministerial, se for um dom espiritual, se for um dom de serviço, seja qual for o dom, amados, a Bíblia é categórica. Jesus, quando subiu aos céus, Ele levou o cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Todos nós, como igreja, recebemos dons, com que intuito? Para nós colocarmos eles em prática na igreja. Não foi para a gente ficar sentado no banco. Deus deu um dom para você. Que você, a partir de hoje, que essa festa dos tabernáculos possa despertar você a buscar com zelo os melhores dons, como diz o apóstolo Paulo. Buscar com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o amor, que é o dom supremo. Amém? Esse todos nós temos que ter, o do amor, dom supremo. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Amém, amados? E o que acontece, amados, quando esse reino de Deus, ele vem até nós, ele é estabelecido em nós. Quando o reino de Deus, quando o Espírito Santo vem habitar em nossos corações, eu e você precisamos entender, amados, que a nossa vida não pode ser mais a mesma. Como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero te dizer, amados, que para você que recebeu a Jesus, o passado ele ficou para trás. A Bíblia nos exorta lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, para nós não nos conformarmos com esse século, mas para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não se conforme, não se amolde a esse mundo, mas transforme a sua mente, através de uma vida de oração, leitura e meditação na palavra de Deus, mudando os nossos pensamentos, amados. E o que acontece, infelizmente, com muitas pessoas que entregam a sua vida a Jesus, assim como aconteceu com o povo no Egito. O povo no Egito, fisicamente, saiu do Egito, porém o Egito não saiu do coração deles. O que acontece é que muitos de nós carregamos pensamentos, ou opiniões, ou formas de agir, ou achismos, segundo a gente pensava lá no mundo, amados. Não, amados. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As coisas velhas, a tua velha vida, ela ficou para trás. A Bíblia diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne juntamente com as suas paixões e desejos. Filipenses 4,8 diz o seguinte: em que devemos pensar? A minha já colocou, né? Obrigado, hein? Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Olha aí, você não sabe o que pensar, é isso aí, ó. Que sejam essas coisas, essas virtudes, essas qualidades que ocupem o nosso pensamento. Não deixe a sua mente vazia, queridos. Não deixe a sua mente vazia. A Bíblia, inclusive, nos exorta lá, em Tessalonicenses, capítulo 5, para nós orarmos sem cessar. Nos exorta lá em Efésios, para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmados contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Como eu falei, o diabo, ele não dorme em serviço. A gente descansa, a gente fica cansado, mas o diabo, ele não dorme. E como eu falei para vocês, igreja, se você recebeu a Cristo, você assumiu uma posição, assumiu um lado, você precisa estar revestido dessa armadura espiritual. Da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, da couraça da justiça, do cinto da verdade, calçando os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, o capacete da salvação, o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. É tudo isso, amados. Nós, como igreja, precisamos conhecer a palavra de Deus. E eu quero convidar mais uma vez a você, que tem esse, desculpa dizer, amados, péssimo costume de só estar na igreja no domingo à noite. Eu quero convidar você a participar da escola dominical, para você aprender, para você crescer. Porque a nossa escola dominical tem sido uma bênção. Tem sido assim uma bênção para todos aqueles que têm participado. Então, deixe um pouquinho a sua zona de conforto, acorda um pouquinho cedo no domingo, às 9 horas da manhã, e esteja aqui para aprender a palavra de Deus. Tem sido bênção para mim que tem tido o privilégio de ensinar, e daqueles irmãos e irmãs que têm tido assim a boa vontade e têm se esforçado para estarem aqui, amados. Afinal de contas, como vocês mesmos falaram, né? O reino de Deus, ele é conquistado o quê? A força. O reino de Deus é conquistado à força, precisa de esforço, precisa de empenho. Não é para a pessoa acomodada, mas é para a pessoa determinada. Amados, devemos mudar nossos conceitos, valores, nossa forma de enxergarmos o mundo e as pessoas ao nosso redor. Você pode abrir Efésios, capítulo 5. Eu estou dando chá de Bíblia em vocês hoje, né? Amados, eu prefiro só falar a Bíblia aqui para vocês do que falar as minhas próprias palavras. Porque essa é a palavra de Deus, essa é a palavra que vai mudar a tua vida, tá? Não vai ser a minha palavra não, tá? Eu faço questão de ler a Bíblia, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para os nossos caminhos. Olha só. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Olha só, hein? Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? Glória a Deus. Já estou acabando, tá, amados? Só para concluir aqui o versículo 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas, ou do império, e nos transportou para o reino do seu Filho amado,
em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. A palavra redenção significa o seguinte: a compra de algo que tenha sido perdido, pelo pagamento de um resgate. Olha só, todos nós outrora andávamos perdidos, e foi necessário que Cristo fizesse isso por nós, como está escrito lá em 1 Pedro 1, 18 e 19, olha só: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como o prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem mácula ou defeito algum. Amém, igreja? Eu e você fomos resgatados. O preço que foi pago pelo nosso resgate não foi ouro nem prata, mas foi o precioso sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador. E é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos. Porque a ele, somente a ele, sejam dados todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. E concluindo, queridos, o tema do congresso, voltando ao primeiro amor. O que é esse primeiro amor, queridos? Não sei se alguém falou. É a fase da vida cristã de maior entrega, fervor, dedicação e práticas piedosas na vida do crente, que infelizmente muitos de nós acabam perdendo ao longo da vida, né? Seja porque muitas vezes muitos se desviaram dos caminhos do Senhor. Não sei qual foi o motivo, se você está aqui desviado, ou porque esse primeiro amor foi perdido porque se acomodou, não entendeu o seu papel na igreja, não compreendeu. Eu vou dizer uma coisa para vocês: sabe qual é o papel da igreja? O João Pedro, ele sabe muito bem. O João Pedro está aí? Cadê o João Pedro? Ah, você está aí, João. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Esse é o papel da igreja. E como você se coloca dentre esses 4 aí aspectos? Você já foi ganho? Você já recebeu a Jesus? Já entregou sua vida a Jesus? Você está sendo consolidado ou já foi consolidado por alguém? Você já foi treinado? Se revestiu de toda a armadura de Deus? Conhece a palavra de Deus? Sabe manejar bem a palavra da verdade? Como diz lá Paulo na carta a Timóteo, que o obreiro, para ele ser aprovado, ele precisa saber manejar a palavra da verdade. Como você se coloca? Você deseja de coração ser um instrumento na vida de Deus? Eu quero ser, amados. Eu quero poder ser mais usado por Deus. E um dos motivos por ter aceito o convite do pastor Paulo é isso. Não pedi para ser pastor, não pedi mesmo. Eu poderia muito bem estar aqui pregando como diácono, tá, pastor Paulo? Eu nunca tive essa vaidade. Eu não sei se é vaidade, desculpa, né? Não queria que seja vaidade, mas eu nunca aspirei o ser pastor. Mas como eu disse para vocês, quando Jesus, ele subiu aos céus, ele levou o cativo ao cativeiro e distribuiu dons aos homens. E deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas e doutores ou mestres. Esse dom de mestre eu tenho certeza que eu tenho, eu quase certeza. Modéstia à parte, tá, irmãos? Isso não é falta de modéstia falar isso, tá? Graças a Deus eu descobri isso. E por isso que eu estou aqui,
ensinando para os irmãos a palavra de Deus, pregando a palavra. Quem sabe você um dia não vai estar aqui. Graças a Deus, tem conseguido vencer a timidez. Subo aqui não com tanta angústia no meu coração, mas subo aqui com temor e tremor, querendo oferecer o melhor para Deus em primeiro lugar e para a igreja ser edificada. E que você possa também oferecer a sua vida, oferecer aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, amados. Isso é voltar ao primeiro amor. Será que você pegou esse dom e escondeu ele lá, no armário, enterrou esse talento lá na terra? Olha, um dia Jesus vai cobrar esse talento que você tem enterrado, tá? Jesus vai te cobrar no dia que Ele vier para arrebatar a sua igreja. O que você tem feito com o dom que Deus tem te dado? Você tem enterrado ou você tem colocado ele em prática? Não somente para o teu crescimento espiritual, mas para a edificação de outras pessoas. Outras pessoas estão precisando, amados, que você manifeste o seu dom, que você coloque o seu dom em prática, porque a igreja é um corpo. O corpo é constituído de mãos, antebraço, ombro, coxa, perna, pé. Por menor que você se sinta no corpo de Cristo, você pode sentir aquele dedinho, o quinto dedo do pé. Eu quero te dizer que o ser humano sem um quinto dele vai andar mancando. O corpo vai sentir falta desse quinto dedo. Por mais insignificante que você se sinta, ou que você ache que seja o teu dom, coloque ele em prática. Amém? Coloque ele em prática. E eu queria dar um recado também para aqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Não existe coluna do meio, tá? Não existe você estar em cima do muro. Ou você está sob o jugo do diabo, sob o domínio do império das trevas, ou você faz parte do reino do Filho do amor de Deus, do reino de Cristo. Queria pedir à igreja que se colocasse de pé, por favor. Queria chamar o pastor Paulo aqui.